Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo que se cobra muito em concurso público, que seria o Excel 2010, né? Mas tem pessoas que são leigas do assunto, né? Desconhecem o que seria o Excel. Primeiramente que você precisa saber que o Excel ele é um software, né? Software proprietário. O que é um software proprietário? Você precisa pagar para poder utilizar. Ele pertence à suíte do Microsoft Office, né? Na qual você vai se lembrar do Word, do PowerPoint, do Outlook, né? E também você precisa saber qual que é a finalidade do Excel. A finalidade do Excel é trabalhar com planilhas eletrônicas. Então isso são coisas básicas que você precisa saber, beleza? Com o Excel, para quem já conhece, já trabalha, sabe que é um conteúdo muito extenso, né, de certa forma maçante, né? Eu separei a aula em dois módulos, duas partes, para que você consiga compreender melhor, que você aprenda, né? Porque o objetivo das aulas de informática, principalmente da LAC, é que você aprenda, não que você decore, porque decorar você esquece, né? E o Excel ele cobra-se muito em questões de concurso público, então você precisa saber muito sobre o Excel. Beleza? Então, essa aula nós iremos abordar sobre a estrutura e na segunda parte nós iremos abordar a prática. Mas como assim prática? Eu vou mostrar todas as funções e fórmulas que podem ser cobradas no concurso público e nós vamos fazê-las para que você consiga entender, né, e assimilar melhor na hora da prova. Beleza? Então, sem mais delongas, gente, vamos começar a verificar o que se cobra em questão de concurso público. A primeira coisa que pode se cobrar, ele pode perguntar quem é teu concorrente, né? E quem é o teu concorrente? É o Calc, tá? O Calc, ele pertence à suíte, né, do LibreOffice, né? A partir de 2011 é LibreOffice, mas ele pode cobrar também BROffice, tá? Então, tanto o LibreOffice quanto o BROffice é a suíte, como se fosse o Microsoft Office, e dentro dele tem um concorrente do Excel. Quem que é o concorrente do Excel? O Calc. Então, o Calc ele é um aplicativo que funciona, né, da mesma forma que o Excel. E aí uma coisa que sempre costumam fazer em bancas, né, costumam desmerecer algum tipo de software, tá? Tanto o Excel quanto o Calc eles fazem muitas coisas, nem menos nem mais. O que pode ter de diferença é a nomenclatura, né? Por exemplo, o Excel trabalha, né, nós vamos ver a estrutura com guias, né, e grupos, né? Já o Calc trabalha com menus, né? Então a nomenclatura é diferente, mas as funcionalidades são praticamente a mesma. Então, se ele desmerecer, se ele falar que o Excel faz menos ou mais, ou o Calc faz menos ou mais, ele está mentindo, beleza? A título de curiosidade, né, o Calc ele é um software livre, então não há necessidade de você arcar financeiramente, né, para você poder utilizar, diferentemente do Excel, beleza? Outra coisa que se cai muito é sobre a questão de extensão, né? Professor, não sei o que é extensão, nós abordamos esse assunto na aula 3 de software. Todo sistema ele gera um arquivo, né? E esse arquivo gerado, ele possui uma extensão. A extensão nada mais é do que a nomenclatura para identificar de qual arquivo, né, qual aplicativo abre aquele determinado arquivo, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Excel, eu vou gerar uma planilha eletrônica. E essa planilha eletrônica, ela tem uma extensão que é a XLSX, tá? Então, grave isso aqui porque isso cai em concurso, né? Pode falar nomenclatura padrão ou pode falar que é nativo, né? Então, se ele perguntar para você qual que é a extensão padrão do Excel 2010, né? A extensão padrão do Excel 2010 é XLSX, tá? E só que ele pode perguntar que sempre eles fazem essa comparação. As versões anteriores, né, até 2003, ele não tem a extensão XLSX, tá? Ele tem somente a extensão XLS. De modo que no teu concurso ele vai perguntar o seguinte, gente. Supondo que você está utilizando, né, o Excel 2010, né, como aplicativo de planilhas eletrônicas, na qual
o seu chefe mandou você abrir um arquivo, né, de planilhas eletrônicas, só que ele foi criado, né, com a versão antiga, com a versão 2003, por exemplo. Então, sabemos que a versão 2003, ele gera a extensão .xls, né? E aí ele vai perguntar, o Excel 2010 vai conseguir abrir essa versão antiga, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Ele é uma versão atual? Sim. De modo que o Excel 2003, 2016 também, eles têm essa mesma extensão. Só que eles conseguem abrir extensões antigas. Não só abrir. Por exemplo, seu chefe quer que você salve com a versão antiga. Você consegue fazer isso com o Excel? Consegue sim. Então, se você está utilizando o Excel 2010 e você quer salvar essa planilha eletrônica de modo que ela seja salva com a extensão .xls, consegue? Sim, você consegue. Então, você consegue, além de abrir, você consegue salvar também, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode fazer uma comparação entre as planilhas eletrônicas. Ele pode falar que o Calc tem a extensão XLSX, tá? O Calc não tem essa extensão. Tá? A extensão padrão nativa é a ODS. Claro que ele consegue abrir arquivo XLSX, tá? Só que a padrão é .ods. Então isso é a primeira coisa que você precisa estar atento quando se tratar do teu concurso, beleza? Agora nós iremos abordar a estrutura, né? Como eu citei anteriormente, né? O Excel 2010 ele pertence à suíte do Microsoft Office. Então, se você já viu a aula de Word, já viu a aula de PowerPoint, né? Você já percebeu que esses aplicativos trabalham com dois tipos de estrutura, né? Eles trabalham com as guias. O que é a guia? Arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, que são os conjuntos maiores de funcionalidades, e eles trabalham com grupos, que seriam divisões menores dessas mesmas funcionalidades. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um funcionário do Tribunal de Justiça, certo? O Tribunal de Justiça em questão seria, né, as guias. E cada grupo de funções, cada grupo assim citado no Excel seria as suas respectivas comarcas. Então, isso facilita o teu entendimento. As guias são os conjuntos maiores e os grupos seriam as divisões, né? Como se fossem funcionalidades menores, né? Que trabalham de forma conjunta para ajudar as guias, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode perguntar o que é célula, né? Uma célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Então, a planilha eletrônica ela é composta por várias células. Essas células elas podem estar, né, na parte horizontal, né, que seria linhas, que é representado por números, ou ela pode estar na parte vertical, né? Na parte vertical seria o quê? Colunas representado por letras. E como que se identifica uma célula? Simples, ela tem uma letra que faz referência à coluna que ela pertence e ela tem um número que faz referência à linha na qual ela pertence. Por exemplo, você pode perceber aqui, né, que eu estou selecionado a posição A1, né? Você percebe que tanto a coluna quanto a linha está marcada, ela fica essa cor meio que, digamos assim, marrom para dourado, né? Então significa que eu estou posicionado na célula A1. Se eu clicar o cursor aqui, por exemplo, vai ficar C3 e assim em diante. Então ele pega a intersecção, né, de coluna e linha. Outra coisa que é importante que você precisa saber, tá? Já cobrou, né, em concursos públicos perguntando, né, qual que é a fonte, né, qual que é o tamanho de fonte padrão, né, do Excel. A mesma nomenclatura aplicada ao Word se dá também com o Excel. É a Calibre, né, do tipo 11, tá? Então, Calibre tipo 11 é a fonte padrão. Outra coisa que também que é interessante, eles já deram um print na tela, né? Eles deram esse print e falou como se chama essa barra. Essa barra é chamada de acesso rápido. Essa barra que fica superior às guias, tá? Essa barra aqui que tem esses ícones não se chama guias, chama barra de acesso rápido. O que ela serve? O próprio nome já diz, né?
é onde vai estar armazenado todos os caminhos, todas as opções que você mais utiliza no seu aplicativo, beleza? Outra coisa, aqui por exemplo está como padrão salvar, né, desfazer e refazer, mas eu posso alterar isso? Pode, é só você clicar com a setinha aqui e você personalizar do modo que você achar necessário, beleza? Outra coisa importante, ele já perguntou também, assim como a fonte, né, e o seu respectivo tamanho, ele perguntou o seguinte, sabendo que você abriu um documento novo, né, no Excel em 2010 e você não salvou, né, qual é o nome temporário dessa planilha que você esteja trabalhando, né? O nome temporário é pasta 1, tá? Por que é pasta 1? Porque a ideia da planilha eletrônica é uma pasta de trabalho, gente. Como assim pasta? Imagine que você tenha os documentos na sua casa. Cada pasta, né? Cada pasta, você pode ter uma determinada identificação, correto? E em uma planilha eletrônica, você trabalha com várias planilhas, que a gente chama de plan. Por exemplo, você vai ver aqui na parte inferior, que vai estar no Excel 2010, vai estar aparecendo Plan 1, você pode clicar aqui Plan 2, Plan 3, e você pode ir clicando na guia para adicionar planilhas. Então você pode fazer o seguinte, por exemplo, planilha do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e assim sucessivamente. Por isso que é chamado de pasta de trabalho, porque são várias informações que você pode armazenar dentro de uma planilha, beleza? Então, essa é a estrutura que você precisa saber. As guias, os grupos, o que é uma célula, né? Que ela é composta do menu de acesso rápido, né? Que a sua nomenclatura padrão é a calibre tamanho 11, que o nome padrão é pasta 1, beleza? E dentro de uma pasta de trabalho, você pode ter várias planilhas, não que eu sou obrigado a ter um só, né? Eu posso ter 1, 2, 10, 20 e assim sucessivamente, beleza? Então, isso, né, é o que pode se cobrar. E agora nós vamos abordar cada comando, cada opção que se mais cai em concurso público, beleza? Bom, a primeira guia que nós iremos abordar é a página inicial, gente. A página inicial, assim como eu coloquei no Word, né? Eu criei um método para você lembrar, para facilitar na hora de fazer a prova. E o que você precisa saber? Que vai ser a edição, tá? Tudo que você editar na sua planilha, você encontra dentro da página inicial. Então isso te facilita na hora da prova, porque ele vai te dar um texto, né? A partir desse texto você pode fazer uma interpretação de texto. Bom, eu estou organizando a estrutura, eu estou editando, né? Então se eu estou editando, só pode ser em página inicial. E o que se cobra? Ele se cobra os seus respectivos grupos, gente. Área de transferência, né? Que está desse lado aqui. Ele cobra o quê? Ele cobra duas coisas. O pincel de formatação que eu vou falar, né? Que eu vou abrir um tópico, um parênteses, né? E ele fala sobre a parte de colar especial, tá? Que eu também abri um slide dedicado para isso, porque ele não cobra só a parte de entender o que é colar especial, mas como ele cobra também a parte do atalho, tá? Então, a parte de área de transferência, eu vou pausar um pouco, porque eu vou explicar detalhadamente, né, assim que eu colocar os demais ícones, beleza? Então, seguindo, a parte de fonte, né? A parte de fonte é padrão, né, da suíte da Microsoft Office. Ele vai perguntar negrito, itálico e sublinhado, né? Negrito dá destaque, né? A tua fonte ela fica mais legível. Itálico fica inclinado e sublinhado, né, fica com um risco abaixo do teu texto. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? E aí, isso que pode se cobrar na parte de fonte, beleza? Lembrando, se você tiver aplicado, né, a formatação, fica aparecendo como está aqui, ó. Fica marcado sombreamento meio que dourado. Então, já aconteceu de ele perguntar o seguinte, qual formatação está sendo aplicada naquela tabela, naquela planilha em questão. Então, se tivesse marcado aqui, né, selecionado, significa que estava aí aplicado negrito, beleza? Então, isso que pode se cobrar. Quando se fala sobre alinhamento, o alinhamento nós temos que ficar preparados, tá? Porque o alinhamento ele pode cobrar algumas coisas, né? Ele pode cobrar sempre como cobra, né? É a questão da orientação do texto, tá? Que está aqui, ó.
que eu vou abrir um tópico também, né? O que serve essa orientação do texto? A posição de como é que vai ficar a sua escrita. Você vai ficar na horizontal, você vai ficar na vertical, você vai ficar inclinado. Então, se ele perguntar para que serve esse ícone com A e B, essa setinha, significa que ele está perguntando como que vai aparecer na célula o texto digitado, beleza? Já que eu estou pulando aqui a parte do pincel de formatação, eu já vou explicar aqui para não perder a sequência lógica, né? Normalmente ele dá o ícone e pergunta para que serve esse ícone. Esse ícone chama pincel de formatação, tá? Professor, para que serve o pincel de formatação? O pincel de formatação, gente, ele serve, tá? Para que você, por exemplo, imagine que tem uma célula, essa célula aqui, que tem o número 15, e dentro desse número 15 está aplicado negrito, né, itálico, sombreamento, né, bordas. Então tem várias configurações aplicadas dentro dessa célula, certo? E eu tenho uma outra célula aqui, por exemplo, que ela não tem nenhuma formatação aplicada. E aí eu quero pegar todas essas formatações que se encontram dentro dessa célula e transferir para cá. Quando eu clicar, né, e selecionar o pincel de formatação e clicar aqui, eu vou repassar todas as formatações para essa célula. Então o pincel de formatação ele replica todas as configurações. Se tiver uma, vai uma. Se tiver 10, vai 10. Se tiver 15, vai 15. Beleza? Uma coisa que é importante, ele não copia o conteúdo. Então ele só vai copiar o que? As formatações. Por exemplo, o número 15 fica aqui. Certo? Ele só replica as formatações, ele não replica o conteúdo. Então é isso que tem que saber quando você vê esse ícone que é um pincel, né, chamado de pincel de formatação. Beleza? Bom, números, né? Números eu também, deixa eu apagar aqui, né? Números eu também irei deixar um slide, né? Porque eles cobram muito a questão não só dos números, mas como dos seus respectivos formatos. Então eu separei um slide também para mostrar o que se cobra, tá? Formatação condicional, que é muito importante. Ele pergunta aonde fica, né? Então ele pergunta o seguinte, formatação condicional, onde que eu consigo utilizar? Tá dentro de página inicial, dentro de estilo. E aí você pode perguntar para que serve formatação condicional. Então imagine que você esteja fazendo uma tabela de notas, né? Notas de alunos, né? E você vai colocar, por exemplo, se o cara tirou 7, né? Ele vai estar com nota azul, né? Se o cara tirou 5, ele vai estar com nota vermelha, por exemplo, certo? Então você pode digitar o texto, né? E aí você clica, seleciona a média do aluno e clica lá em formatação condicional. Lá você pode selecionar qual formatação que você quer. Se você quer deixar em negrito, se você quer colocar fonte, sombreamento. Então, isso que seria a formatação condicional, né? O próprio nome já fala. Dependendo da condição que você colocar, da regra que você colocar, vai ter uma formatação. Beleza? Então, isso que seria a formatação condicional. E ele está dentro do grupo estilo. Então temos que ficar atento, tá? Células. As células caem também. E eu abri um slide dedicado para isso, né? Por que eu abri um slide dedicado para isso? Porque ele pergunta para que serve isso, para que serve isso, para que serve isso. E você tem que ver a imagem, né, como está pequeno, eu deixei um slide para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então, células nós também iremos pular, né? Edição, cai-se muito sobre a questão de edição, né? E ele pergunta para você para que serve aquilo, né? E aí nós temos que estar preparados que ele pode colocar esse símbolo aqui, ó, que é uma letra grega, né? Esse ezinho. Esse ezinho significa de autossoma. Então imagine que você tem uns certos valores, você quer somar todos aqueles valores que estão, né, digitados anteriormente. Então você seleciona a próxima célula, clica em autossoma e ele automaticamente vai pegar tudo que você digitou anteriormente. Então, para isso que serve o autossoma. Esse A e Z, que é o classificar e filtrar, vou abrir um tópico também que é bem interessante, né? Mas ele serve para você pegar o texto,
né, você selecionar ele e adicionar filtros, né? Mas eu vou mostrar para vocês num slide também dedicado, porque isso é bem importante, cobra-se muito em concurso público. E o localizar, né, e selecionar, que é seguido por essa lupa, né? Essa lupa também pode ser acionada pelo Ctrl L. Então, se você quer selecionar um valor da planilha, né, você utiliza ou através da lupa ou Ctrl L. Eu esqueci, né, e não abordei sobre esse ícone. Esse ícone é muito importante, que é o quebra de texto automático, tá? Então anotem aí, quebra de texto automático. Para que serve esse ícone? Imagine só que você está escrevendo um nome numa célula, certo? Esse nome, se você não utilizar o quebra de texto automático, ele vai chegar a um tal momento e não vai aparecer mais, né? Por quê? Porque o nome, né, o espaço do nome é maior que o tamanho, né, da célula em questão. Então o que ele faz? Para que você consiga enxergar todo o conteúdo, você tem que quebrar o texto automaticamente. E aqui ele está na parte do alinhamento, beleza? Mesclar e centralizar também é muito importante, tá? Cai-se demais, e eu abri um slide também dedicado só para isso, beleza? Então é isso que se cobra na página inicial. Claro que agora eu vou dar ênfase nas coisas que mais se cobra, né? Primeiro, o colar especial, né, do grupo área de transferência. Ele pode cobrar duas coisas. Ele pode falar o seguinte, ó. Uma vez que você está copiando, né, vamos supor, uma informação da web, na página do site em questão, né? E você quer colar para dentro da sua planilha eletrônica, você consegue? Sim. E aí ele pode falar o seguinte, uma vez que você copiou e colou, sempre vai copiar com todas as formatações, né, do site. E aí é falso. Por que é falso? Porque lá no grupo área de transferências, nós temos algo chamado de colar especial, que é acionado pelo atalho Ctrl Alt V, tá? Ctrl Alt V. O Ctrl Alt V permite que você faça o quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula é da videoaula completa. E temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.